Eclesiastes 11. Vamos ler a partir do versículo 1. Tem duas traduções, tá? Diz assim: atire o seu pão sobre as águas, ou lance o seu pão sobre as águas. O significado de pão e semente são os mesmos, tá? Sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8. Pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, ou quer para o norte, onde cair ficará. Diga comigo, quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Deixa eu dar uma paradinha aqui. No Egito, no passado, porque essa passagem se refere a uma situação que acontecia no Egito. No Egito, no passado, quando vinha o tempo da cheia, que alagava tudo, transbordava o rio Nilo e alagava tudo, então eles lançavam a sua semente na cheia. Eles tinham a fé para lançar a sua semente enquanto tudo estava alagado. E era uma atitude de fé, porque aparentemente quando lançavam estavam perdendo a semente. Nós vamos lançar com a cheia, tudo alagado. Mas quando secava, a semente germinava. E a semente começava a produzir. E eles tinham uma colheita muito farta. Então, para lançar a semente, era necessário fé, era necessário coragem, era necessário ousadia, porque aparentemente não era o momento. Aí vem esse versículo, né? Quem fica observando o vento, diga comigo, nunca plantará. Porque a pessoa fica assim, mas não é hora, não é o momento, não sei se é a hora de eu fazer isso, não sei se eu lanço a minha semente, não sei se vai dar certo, não sei se eu lançar eu vou colher, eu não sei, então ela fica olhando e não lança a sua semente. Consequentemente, a pessoa não faz a colheita, não tem colheita para fazer. Amém? É mais ou menos assim, né? Para tudo nessa vida requer um toque de ousadia. Quem estava aqui ontem? Quem não estava aqui ontem conosco na reunião? Na reunião pela manhã? Levanta as mãos, por favor. Ontem pela manhã nós ouvimos um testemunho que relata mais ou menos isso aqui, né? A pessoa veio dar um testemunho falando da vida dela, da transformação da vida dela. Então, para quem estava aqui, só vou repetir. Quando ela chegou na igreja, primeiro, aliás, para vir na igreja foi uma luta, né? Porque ela não... O marido era alcoólatra há 22 anos, que o marido era alcoólatra. E o marido era aquele tipo de alcoólatra que era muito agressivo, muito violento, daqueles que, quando chegava em casa alcoolizado, todo mundo entrava em pânico e todo mundo se escondia. Todo mundo se escondia, porque o clima ficava horrível quando ele chegava. As crianças corriam para o quarto, trancavam a porta, ela corria para o outro quarto, trancava, porque era um clima horrível, um clima terrível. E aí, para ela vir à igreja, ela teve que tomar uma atitude radical, né?
porque alguém disse para ela que a liberdade de culto estava na Constituição, que todos tinham liberdade para cultuar, todos tinham liberdade de culto, e era algo constitucional, e ela tomou posse daquilo, e um dia ela chegou para o marido sem medo, e ela falou assim: escuta, eu quero ir na igreja, eu quero servir ao Senhor, eu quero estar na igreja, e está na Constituição Federal, e você não vai me impedir, porque se me impedir de ir, eu vou numa delegacia e registro um boletim de ocorrência contra você. Ele falou: não, pode ir, né? Assim, espontaneamente, né? Pode ir. E aí ela começou a vir à igreja, mas a vida estava destruída. E aí começou todo um processo de fé, porque eu quero que você preste atenção, porque o que eu estou falando, porque é muito fácil a gente falar de fé, né? Fé, tudo quanto é cristão religioso fala dela, mas você agir essa fé, e agir essa fé de forma que essa fé te traga resultado, é uma outra história. Aí ela começou um processo, que é até uma história bonita, uma história à parte. Ela começou um processo de jejum e oração, buscando pela libertação desse marido, e entrou numa campanha, buscando pela libertação, pela transformação desse marido, e entrou num jejum de 100 dias consecutivos, buscando esta libertação. E numa campanha dessa de final de ano, ela disse: esse é um dos problemas que eu não quero levar para o ano que vem. E, enfim, entrou nessa campanha, terminou o ano, emendou com a campanha dos meus projetos, e o marido foi liberto, completamente liberto. Ela relatando aqui, que ela tinha o desejo de ter um negócio, e surgiu a oportunidade, veio um negócio às mãos dela, um negócio que foi dela, voltou para as mãos dela, e ela queria aderir esse negócio a uma franquia, na área de informática e robótica. E para aderir a esse negócio, a uma franquia, tinha um custo muito elevado. E esse custo, naquele momento, ela não tinha de onde retirar. Ela não tinha de onde buscar esse recurso. Inclusive, ela tinha que ir para o Rio de Janeiro, fazer um curso, entrar em reunião com a franquia para poder realmente aderir, né, à franquia. E aí, para ir para o Rio de Janeiro foi uma luta, porque ela não tinha recurso, tinha que ficar uma semana lá, e deu aquele passo de fé, foi numa empresa de turismo, chegando na empresa de turismo para ver como é que ela faria para ir, chega na empresa de turismo, aí Deus começa a agir ali na empresa de turismo, surge: olha, nós temos vários pacotes, tem uma promoção agora para 75 dias para você pagar. Ela disse: é esse, eu quero esse, né? 75 dias, não tem dinheiro mesmo, então precisa de 75 dias para pagar. E aí entrou, mas antes ela precisava de dinheiro, para aderir à franquia ela precisava de dinheiro. E aí, quando ela foi no gerente do banco dela, para conversar, o gerente disse: sua empresa é muito nova, eu não tenho como fazer esse empréstimo a você. Sua empresa não tem nem, né? E aí ela disse que naquele momento ela foi tomada de uma ousadia muito grande, que até não faz parte da personalidade dela, mas ela virou para o gerente e falou assim: eu estou viajando sexta-feira, eu vou dar um cheque, nesse final de semana eu vou dar um cheque no Rio de Janeiro, e eu não sei o que você vai fazer, mas você vai pagar. E foi embora, e chegou lá, 3 dias de curso, 3 dias fazendo o curso. No terceiro dia, a pessoa diz para ela: pois bem, fizemos aí, conversamos, agora temos que falar de dinheiro. E esse era o momento que ela estava temendo, né? O medo, porque agora vamos falar quanto. E aí, justamente quando entrou nesse momento, tocou o telefone dela, e era o gerente dizendo: ó, o dinheiro está na tua conta. Enfim, você está entendendo que isso são passos de fé? Isso não é ficar olhando para o vento, é começar a lançar a sua semente? Sim ou não? Está entendendo ou não? Aí ela começa esse negócio. Aí ela entrou num outro propósito de fé, porque ela aprendeu na igreja. Ela entrou num outro propósito de fé, declarando o faturamento da empresa dela. Declarando sem cessar, anotou orações e fazia declarações sem cessar do faturamento da empresa dela. Fazendo seus propósitos, fazendo suas ofertas com Deus e declarando o faturamento da sua empresa. Então ontem ela estava aqui para poder dizer que
exatamente o que ela profetizou algum tempo atrás, consolidando cada um desses passos de fé, consolidando, confirmando cada um desses passos de fé, estava acontecendo na vida dela agora. Hoje, a empresa tem o faturamento que ela determinou lá atrás. Um faturamento de 20 e tantas vezes maior do que quando ela começou a profetizar. Amém, pessoal? Sabe, uma coisa bastante interessante que a gente estava ouvindo, tem uma frase que a gente sempre usa aqui na igreja, né? Quando nós estamos na bênção, diga comigo, até o que tem tudo para dar errado, dá certo. Mas quando você está fora da bênção, pode ter tudo para dar certo, mas vai dar errado. Amém? Quando você está na bênção, até o que tem tudo para dar errado, dá certo. Amém? Então, dentro dessa situação, nós ouvimos a pessoa dizer assim, né? Que um dia ela estava aqui na reunião, aquele espírito, veio aquela direção, ela incomodada, que ela para comprar uma determinada área, um determinado imóvel na cidade dela. E ela ficou incomodada, foi e deu o passo de fé, comprou. Mas ela disse, eu não entendo de negócio, mas eu só sei que eu fui impulsionada e eu comprei. Quando ela comprou, começou um zum, 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 e o cara que vendeu falou assim, dando graças a Deus, que ele vendeu aquela bomba, aquela fria. Achou alguém que comprasse a fria. O que ela pensou? Falei, não é possível, eu não sei fazer negócio, eu fiz uma besteira, joguei dinheiro fora. E aí ela começou a orar, foi orar, buscando de Deus com aquela sensação, que fez uma coisa errada. Mas ela diz que Deus trouxe ela em espírito à igreja. Trouxe ela em espírito à igreja, e aí ela viu, porque o terreno que ela comprou era numa ribanceira. E ela disse, aonde a igreja, que era um rio, onde tem uma baixada, tem um rio, se tornou uma avenida. A outra igreja nossa, onde é uma baixada e tem um rio, se tornou uma avenida. E ela diz, aqui vai se tornar uma avenida. Aqui vai se tornar uma avenida. E depois, ela descobriu, a própria pessoa veio até ela e disse para ela, como é que você sabia? O cara que vendeu. Mas sabia do quê? Como é que você sabia que ia abrir uma avenida lá? Ela falou, não sabia. Ela falou, está no plano diretor. Vai sair uma avenida lá. Agora imagine. Não era para ser um negócio errado? Sim ou não? Não era para ser um negócio errado? O que tem tudo para dar errado, dá certo. Mas a gente não fica se lamentando, a gente ora, a gente busca. Por que eu dei esse testemunho? Porque cai no que nós estamos lendo. Porque se eu ficar olhando para o vento, eu faço, não faço, será que eu faço, será que é a hora? Pode ser que eu nunca faça. Eu vou esperar o momento adequado para tomar uma atitude que pode ser que eu não ache esse momento adequado. Ou esse momento adequado nunca venha. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? E aí, começa assim, ó que sequência, olha que passagem linda que nós temos aqui, ó. Diz assim, ó, vou voltar, no 5, no 4. Quem fica observando o vento, diga comigo, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Repita em voz alta comigo. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Outra tradução que diz assim, ó, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, diga comigo, que faz todas as coisas. Olha que coisa bacana. Tem alguma grávida aqui? Ultimamente eu ando gostando de falar de grávida, né?
Está grávida? Primeiro, segundo filho? Segundo, terceiro? Eu de perto não vejo bem, de longe eu vejo muito bem. Mas é que você fez assim, ó, com a mão, ó. Isso, segundo filho. Tem alguém que está grávida de primeiro? Eu vi agora, inclusive hoje, alguém me mandou uma mensagem muito empolgado, muito feliz, porque como a esposa está grávida, e primeiro filho é sempre aquela expectativa muito grande, e você começa a montar o quartinho do menino, né? Vai atrás do enxoval, toda aquela empolgação, né? Você vai, viaja para comprar o enxoval, compra tudo que não precisa, né? E algo mais, né? Tem coisa que você nem usa, mas você compra, né? E vai, aquela empolgação toda. Por que a pessoa faz isso? Outro dia nós pregamos e falamos que um sonho, ele começa a ser gerado dentro de você como um filho. Foi colocada uma semente dentro de você, e você é como se você ficasse grávido, ou grávida desse sonho. É verdade ou não é? Sim ou não? E aí, essa semente vai crescendo dentro de você. Essa semente vai crescendo dentro de você. Chega um momento que essa semente, ela cresce tanto, toma uma forma, que não tem uma outra alternativa, senão ela nascer. É verdade ou não é? Então, como a gestação de um filho, que é um milagre que é gerado dentro de uma mulher, como o nosso sonho é gerado dentro de nós. Eu não estou vendo a criança, mas você começa a se organizar para receber essa criança. Você começa a se preparar para receber essa criança. Você monta o quartinho dessa criança. Você começa a fazer um enxoval dessa criança. É verdade ou não é? E por que você faz isso? Porque você sabe que ela vai nascer. Você se prepara para esse momento. E por que para o sonho não acontece a mesma coisa? Porque se eu espero algo maior, melhor para a minha vida, eu não me organizo, eu não começo a me preparar para receber, para alcançar, para receber esse sonho, essa vitória. Muitas vezes nós ficamos esperando, nos preparar, se um dia acontecer, aí eu vou correr atrás e vou me preparar. Não! Nós estamos esperando algo especial, nós estamos gerando um sonho dentro de nós, então nós temos que nos preparar para isso. Amém, pessoal? E se preparar para isto, tem uma série de coisas. Posso dar um exemplo? Quando nós vivemos por fé, eu já falei para vocês que, continuamente, nós entramos em propósitos de orações, não com vocês, conosco, somente nós. Continuamente nós entramos em propósito de unções, ungindo a igreja, ungindo cadeira por cadeira. Ultimamente, quando nós temos saído para evangelizar, nós estamos ungindo as ruas que passamos, ungindo as casas que passamos, e determinando a salvação dessas pessoas, que essas pessoas estejam um dia na igreja. Amém? Isso é profetizar, isso é determinar, isso é como você deve ungir a sua empresa, você deve ungir, você vive por fé. Você quer vender um imóvel? Unge um imóvel que você quer vender. Você quer crescer? Se prepara, faça um curso, pela fé, evoluindo, se preparando para coisas maiores, melhores. Você quer clientes novos? Quem que você quer que seja seu cliente? Vai lá, unge lá. Ou unge nomes, determina. São atitudes de fé que nós temos. É lançando a nossa semente num momento que parece que eu vou perder minha semente, estou perdendo meu tempo.
Porque lançar semente na cheia é como lançar a semente para ela ir embora na enxurrada. É verdade ou não é? Mas não é não. Não é não. Você está lançando a sua semente porque você sabe que você vai colher. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Eu não sei com que você trabalha, eu gostaria de dar o exemplo de cada um. Mas nós temos que nos preparar para esse sonho que nós vamos dar à luz mais dia menos dia. Ele vai crescendo, nós estamos alimentando esse sonho. Assim como o filho vai crescendo dentro, o sonho vai crescendo. E nós precisamos viver uma fé, não esperando cair, é lançar as redes, as nossas redes em alto mar. Por que lançamos a rede em alto mar? Porque temos certeza que vai entrar peixe nessa rede. É verdade ou não é? Quando nós lançamos a nossa rede em alto mar, falar em rede em alto mar, Valéria, parabéns que eu vi as suas dicas, achei muito bacana. Outro dia nós falamos sobre isso, achei muito bacana, parei para assistir, você fazendo uma dica, que você trabalha com decoração, é isso? Aí você está entrando, usando uma ferramenta que você tem, e eu imaginei, achei muito bacana, porque ela está dizendo que ela recebeu essa direção aqui, e eu achei muito bacana, eu vi, eu cliquei para olhar, e aí eu vi você dando dicas de decoração, mostrando a harmonia de um ambiente, dando dica de lustres e etc, mas tem quem tenha visto aí você falando de papel parede, mas não sei o que, parabéns, por quê? Você está lançando a sua rede em alto mar, quantas pessoas vão ter acesso àquilo ali? Ela está dizendo que hoje ela já colheu o fruto, ela está falando que ela recebeu essa direção aqui, e ela colocou em prática. Parece que quando você começa, parece que você está falando para ninguém, está fazendo, está lançando a rede, ou lançando a semente, e essa semente não vai ter retorno, mas vem a colheita, está entendendo o que eu quero dizer, gente? Amém, pessoal? Então, são passos de fé que nós damos. Então, olha aqui que coisa interessante, ó. Eu vou repetir na última tradução que eu li. Diga comigo, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Espera aí, eu não sei como Deus vai fazer. Se você for me falar cientificamente, com exceção de algum médico que esteja aqui, ninguém vai saber me falar cientificamente como se formam os ossos no ventre da mulher, como se forma a criança, detalhadamente, não aquela coisa que a gente sabe, da fecundação, e aí vem o embrião, e vai dar, não, como se forma detalhadamente, ninguém sabe, mas a gente sabe que a gente nasce que aquilo está ali dentro, que aquela criança está ali dentro, e que mais dia menos dia, aquela mulher vai dar luz àquela criança, não é verdade? Assim nós também não sabemos as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eu não sei como Deus vai fazer, eu vou agir a minha fé, o resto é com Deus. Amém? Eu vou agir a minha fé e o resto Deus vai me honrar. Amém? Deixa eu ver se eu terminei essa parte. E repita comigo: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixes as suas mãos ficarem à toa. Ou não deixa de plantar, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Quer dizer, não pare de plantar. Planta cedo, planta tarde, planta cedo, planta tarde, planta cedo, planta tarde. Não deixa tua mão ficar à toa. Planta, não para de plantar, planta, não para de plantar, não planta, não. Você não sabe se vai ser essa, se vai ser aquela, ou se vão ser ambas. No nosso caso, que somos muito abençoados, ambas. Amém? E no caso que nós pegamos os momentos de sazonais aí, se essa não der, aquela vai dar. Amém? Se essa não der, aquela vai dar. Se essa não, aquela vai dar. E vai chegar o momento que eu vou colher ambas. Amém? Só mais uma leitura que eu quero fazer com você. Vem para Tiago 2, lá no Novo Testamento. Tiago 2, do 17
do 17 ao 26. Dois do 17. Diz assim, ó. Diga comigo, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé, diga comigo, pelas minhas obras. Nós mostramos a nossa fé pelas nossas obras. Vou repetir. Nós mostramos a nossa fé pelas nossas obras. A história de eu ter uma fé muito grande no meu coração, desculpa, é balela. Porque a fé sem obras, ela é morta. Ela está morta. A nossa fé, ela é comprovada através das nossas obras. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, porque a nossa fé tem que ser acompanhada de obras, atitudes, porque fé por si só não resolve. Como começamos a leitura, diz assim, ó, assim também a fé por si só, não acompanhada de obras, está morta. Falando de vida profissional hoje, outro dia eu falei sobre isso. Quem são as pessoas mais bem-sucedidas? São as pessoas que têm os melhores currículos? Sim ou não? Às vezes ele tem, parede é o que não falta, né? Tá cheio de currículos e diplomas e etc. na parede. Mas quem são as pessoas mais bem-sucedidas? Pessoas de atitude. Pessoas que têm atitudes. Esses são os mais bem-sucedidos. Pessoas que têm atitudes. Isso comprovadamente, tá? São as pessoas que têm atitudes, são as pessoas mais bem-sucedidas. Às vezes você pega uma pessoa que o currículo dela é muito melhor, mas você pega uma outra pessoa que ela não tem aquele currículo todo, mas ela é uma pessoa de iniciativa, ela é uma pessoa de atitude, e de boas atitudes. Ela arrebenta. E o outro que só tem papel, não sai do lugar. Amém? Então a fé tem que ser, a fé por si só é morta, se não acompanhada de obras. Amém, pessoal? Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé, diga comigo, sem obras é inútil? Não foi Abraão, o nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam, diga comigo, tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, diga comigo, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Isso é forte, não é? Sim ou não?
Porque às vezes a pessoa fala assim, outro dia eu gostei muito, que eu falei com uma pessoa sobre isso, e quando eu terminei, ela falou assim para mim, ela falou assim, puxa, abriu o meu entendimento, porque eu achava que era só eu orar, era só eu jejuar, eu achava que era só isso, e consequentemente eu não tinha atitudes. Abriu o meu entendimento, agora eu tenho uma outra visão da situação, eu sei das minhas atitudes, que eu tenho que ter atitudes, boas atitudes, eu tenho que perseverar, eu tenho que ter coragem, eu tenho que agir. É assim. Amém? Quem são as pessoas mais bem-sucedidas? Então, são aquelas pessoas, às vezes tem pessoas que não têm fé nenhuma, só tem atitude, também quebra a cara. Entendeu ou não? Porque ele vai na força do braço. O que não falta também são pessoas que só têm atitude, só atitude, mas na carne, e também se dá mal. Fé e obras juntas, uma aperfeiçoa a outra. Amém? Fique em pé, por favor.